A gente entra num ponto importante que é, por exemplo, o objetivo da psicologia clínica, né? Sim. Hoje a gente passa por uma situação que a gente vai precisar muito de psicólogo clínico, né? De verdade, não essas porcaria aí, do cara formado de final de semana. Você fala desse período que a gente passou de pandemia E o que vai passar, né? e que vai passar. Que assim, vai vir ainda. meus colegas, assim, no grupo que eu tenho dos meus colegas psicólogos, está todo mundo cheio de horário, assim, com um horário lotado, assim. Então deu um tilt aí geral aí. Muito. E vai perdurar, né? Certo. Então, a necessidade de... E não só no Brasil, tá? Em muitos outros lugares. A necessidade de psicólogos clínicos, com uma escuta preparada e adequada, a demanda vai aumentar muito. E aí, muita gente me pergunta assim, poxa, você fala tão mal da psicologia, como é que eu vou escolher um psicólogo? Eu respondo do mesmo jeito, como é que você escolhe um médico? Você vai entrar no médico, você acha que lá o médico bem arrumado, lugar branco, ele é arrumadinho lá, ele te dá ivermectina, sabe? Tipo, como é que você vai julgar, né? Então, assim, o risco que você corre escolhendo um mau psicólogo é o mesmo de um médico, porque ambos, em média, são igualmente meio mal formados, tá? Mas uma coisa que ajuda, e aí te dá um pouco de critério, pelo menos na psicologia, a medicina eu não vou falar, é você pensar o papel da terapia. Você já fez terapia? Não, eu não. Nunca fez? Eu recomendo, assim, é uma experiência muito legal. Eu fiz algumas vezes, com pessoas diferentes. É muito legal, porque a terapia é diferente de uma conversa. Então, a gente está conversando, eu tenho minha subjetividade, você tem a sua, a gente se conhece e tal, né? Isso é uma coisa. A terapia é um espaço em que tem uma pessoa preparada para se esvaziar. Então, assim, ela presta muita atenção no que você fala, no seu conteúdo. Tá? Certo. Muita gente confunde terapia, por exemplo, com uma... eu tenho um amigo ou amiga que eu sinto que eu consigo falar com ele qualquer coisa. O cara pensou aqui, tipo, um amigo que você usa para desabafar, né? Isso. E aí, qualquer coisa que eu sinto, eu posso falar para ele. É diferente do terapeuta mesmo, né? Não, e aí, isso te informa uma coisa. Se você tem um amigo assim, você não é amigo dele. Porque, na verdade, você está cagando na cabeça da pessoa. Né? Uma hora essa pessoa vai estourar em você e você nem vai perceber por quê. Porque você está sendo invasivo, tá? Então, a relação terapêutica, né, assim, psicológica, é um tipo de relação que não existe em nenhuma outra situação. Não é com sua mãe, com seu pai, com seu melhor amigo, com seu pior amigo, com seu inimigo, não é. É uma relação particular, tá? Em que tem uma pessoa preparada para esvaziar ela mesma, e você tem a sua fala, e a pessoa usa a atenção dela, na sua fala, para perceber certos padrões na sua estrutura linguística. Tá? Na sua estrutura de linguagem, jeitos que você fala, como você se refere ao passado, como você se refere a você mesmo, ao futuro, às pessoas, né? E isso é um treino científico, por um lado, mas é um treino estético muito interessante. De você, tipo, imagina que a gente está fazendo terapia. E eu estou há 1 ano falando com você uma vez por semana, né? Eu vou ter muita observação de você, então eu vou perceber repetições que você não perceberia, porque você vive aí dentro, certo. E eu estou vivendo aqui fora. Você está vendo de fora o que está acontecendo. Isso. Aí você consegue identificar padrões, né? De comportamento, de tudo. Isso. Às vezes é padrão de comportamento, às vezes são padrões de reflexão sobre o comportamento. Certo. Né? E o que é feito paulatinamente é você retornar isso para a pessoa. Né? Muitas vezes a pessoa falando num espaço que ela percebe que é vazio, que ela pode falar o que ela quiser, ela mesma chega na conclusão. Né? Porque antes de você falar uma coisa para mim, você se ouve muito. E isso é fundamental. Porque quando a gente, como amigo, quando você fala uma coisa, você está falando para mim e dentro da sua cabeça tem uma pessoa pensando sobre o que você está falando para mim. Certo. Na terapia, e aí isso é chamado transferência, é quando você abre mão dessa pessoa que te filtra. E você simplesmente fala. E aí cria-se um ciclo. Um ciclo de linguagem mesmo, né? Um ciclo linguístico de relação em que você é retroalimentado pela sua própria atenção na sua fala. Certo. Então, a outra pessoa é uma forma de possibilitar a você esse ciclo. Né? Então, é genial quando você percebe isso. Eu atendi muitos anos, né? Agora eu não atendo mais, não dá tempo. Ah, você fazia? Você era... Eu fui clínico, fiz formação e tal. E fiz formação psicanalítica ainda, né? Então, e é interessante, tem esse aspecto estético da relação que você cria com a pessoa, que é muito legal, assim, você pega coisas que a pessoa percebe, né? E volta para ela, às vezes você nem quer nada para ela, mas o que você acha disso? Você puxa a atenção para um detalhe, às vezes a pessoa percebe, nossa, eu não sabia que eu pensava assim, né? Ela reflete diferente. Entendi. Chega um ponto da terapia
em que a pessoa começa a fazer esse processo de se auto-observar e avaliar por conta própria. Ah, ela aprende no Exato, processo. isso é ensinável, totalmente ensinável. Diferente, de novo, do raio da hipnose, porque você vai ficar sempre preso no raio da hipnose, né? Você só vai melhorar se fizer o raio da hipnose. Você só vai ter o sonzinho se tiver estetoscópio. Não é assim, tá? O objetivo último de uma terapia psicológica séria é ensinar para a pessoa um método para ela ser capaz de observar o próprio comportamento e controlar e prever o comportamento dela melhor do que qualquer outra pessoa. Por isso que em algum determinado momento ela para de fazer. Ou Isso. pode parar, né? Vamos dizer, né? Por isso que tem uma discussão muito grande, assim, interessante sobre o que é curar. Não é uma cura, né, necessariamente. Assim, a terapia é muito parecido com você levar o carro para revisão. É. Você vai levar o carro para revisão, ele não está quebrado, ele precisa... É meio isso, sabe? Você vai... Apertar uns parafusos ali, né? Isso, você tem um espaço para conseguir se observar. Claro, né? não sei. Pensa como foi seu dia de hoje. Seu dia de hoje você fez várias coisas, né? Só que você deve ter ficado muito mais prestando atenção no que você estava fazendo do que sobre o que você achava sobre o que estava fazendo. A terapia é isso. Entendi. É esse espaço de 1 hora, tal, para você pensar sobre o que... Deixar o seu pensamento livre. E refletir sobre você mesmo. Você é o alvo da sua própria atenção, né? Ah, mas a meditação não gera isso? A meditação gera concentração no que você está sentindo, mas não gera reflexão sobre isso. Essa reflexão tem que ter a mediação do outro, né? O terapeuta é isso então, né? Ele acaba ensinando, né? Como a pessoa se vê, né? E ver os seus comportamentos e poder... Não é nem como se ver, você ensina um método. Entendi. Você ensina um método da pessoa aprender a se observar. Tá. Né? E conforme ela vai interiorizando isso, é muito legal você ver no andamento que a pessoa começa... Você nem fala, a pessoa começa a refletir por ela mesma. Você teve alguns que foram, tipo, curados, entre aspas, assim, que fizeram um tempo e depois pararam? Que Teve. Você conseguiu passar esse... Sim, só que assim... Mas tem alguns que não conseguem também. Tem alguns que levam muito tempo e tem outros que têm uma causa mais grave. Às vezes é uma causa material mesmo, sabe? Precisa de remédio, por exemplo. Tá. Aí Então, tem que passar por uma outra etapa do isso. processo. Aí você tem que juntar, né? A parte medicamentosa com a parte... Só que aí um outro problema da formação do psicólogo. Então, se eu te dou um antidepressivo, tem como ver no seu comportamento se o antidepressivo está funcionando ou não? O psicólogo sabe ver isso? Entendi. Não sabe. Aí você me conta uma história de que seu dia foi muito ruim, eu acho que é por causa da sua vida e não é por causa do remédio. Sabe? Como é que você separa isso? Como é que você vê isso?